melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, muito bom estarmos aqui novamente para estudarmos a lição da nossa classe da Escola Dominical. Vamos orar. Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia e tem nos sustentado nesses tempos, ó Deus. Fala ao nosso coração neste momento, que nós possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nós, para as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, nossa classe, a classe dos adultos, estuda a revista Palavra Viva. E hoje nós vamos estudar a lição número 6, Convertidos para adorar ao Senhor. Todos nós somos adoradores. Não há neutralidade. Se alguém não adora a Deus, adora alguma coisa ou alguém. Esta lição abordará o processo de mudança da adoração de falsos deuses para o Deus verdadeiro, que é o único a quem nós devemos adoração. Tópico 1. Mortos para Deus. Por mais se tente negar isso, todos os humanos são seres religiosos e dedicam a sua adoração a alguém ou a alguma coisa. Nós lemos em Efésios 2:1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando nós lemos esse versículo, não estamos afirmando que antes da conversão não havia uma atitude religiosa. Na verdade, estamos afirmando que toda atividade religiosa do homem caído é vã, contrária a Deus e desemboca em idolatria. É necessário analisar brevemente os efeitos do pecado na existência humana. O pecado de Adão atingiu todos os homens, em todas as épocas. Nós podemos confirmar isso em 2 textos bíblicos. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão era o representante da criação diante de Deus, e quando ele pecou, toda a criação caiu com ele. É importante entender a extensão do pecado para se reconhecer que ninguém está alheio ao pecado desde a concepção, pois lá em Salmos 51:5 nós lemos: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, desde que nós somos concebidos, nós já estamos vivendo em pecado. Portanto, após a queda, todos os seres humanos nascem na condição de pecador. B. O pecado nos tornou inimigos de Deus. A ruptura que o pecado causou na comunhão entre Deus e o homem não nos tornou somente desobedientes,
mas também rivais da vontade divina. O homem não alcançado pela graça deseja pecar e servir a outros deuses. Nós vamos confirmar isso em Efésios 2:3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E em Tiago também nós vamos confirmar, Tiago 4:4. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. C. O pecado matou o homem, afastando-o de Deus. O profeta Isaías já citou isso lá em Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A morte espiritual diz respeito à impossibilidade que o homem tem de voltar a Deus por seus próprios esforços ou méritos. Há um abismo tão grande entre o pecador e o Senhor que é impossível para o homem aproximar-se. Ainda mais triste é que o pecador não deseja aproximar-se. Pelo contrário, quanto mais puder se afundar no pecado, mais ele afundará. D. O pecado afetou todas as faculdades do ser humano. Isso significa que não há um pensamento, uma atitude ou uma palavra que não esteja manchada pelo pecado. Isso é assustador. Nós podemos confirmar em Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Não é só porque esse texto está relacionado ao dilúvio que nós podemos imaginar que não se trata do que nós vivemos hoje. A descrição que o Senhor nos fornece através da sua palavra sobre nossa própria condição é humilhante. Tanto que Paulo já comenta também no seu livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 10 ao 12. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando olhamos para a nossa vida, podemos até pensar que as pessoas ou nós mesmos não somos tão maus assim. Mas, de fato, o que a palavra ensina é que a raiz está contaminada. Essa raiz é o nosso coração. O pecado habita no coração humano após a queda. Isso está em Mateus 15:19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto.
Quem o conhecerá? Somente Deus é que conhece o nosso coração e sabe o que se passa lá. Assim, todas as decisões que o ser humano toma estão agora afetadas pelo pecado. Por isso, ele serve e adora não mais ao único Deus verdadeiro, mas potencialmente a qualquer coisa ou pessoa que muitas vezes ocupa o lugar do nosso Deus no nosso coração. Tópico 2. O que é a conversão? A conversão é um giro de 180 graus na vida de uma pessoa. É virar completamente a vida de alguém do pecado para Cristo e para a salvação. Da adoração de ídolos para a adoração de Deus, único e exclusivamente de Deus. Como o homem se encontra morto para Deus, somente o poder divino, por meio da palavra e do Espírito, consegue sobrepujar a incredulidade do seu coração. Quando Adão caiu, toda a humanidade desviou-se com ele, e assim todos nascem pecadores e condenados. Somente uma ação sobrenatural do Espírito pode transformar o coração de pedra, endurecido pelo pecado, em coração de carne, submisso e confiante em Deus. Nós podemos confirmar isso em Ezequiel 11, 19 e 20. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Agora nós vamos ler João 3, 1 a 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aqui na conversa de Jesus com Nicodemos, podemos destacar algo para as nossas vidas. O assunto de Jesus era a salvação, apesar de Nicodemos ter iniciado falando sobre os sinais que Cristo realizava. Jesus enfatiza que somente aqueles que são nascidos do Espírito é que podem entrar no reino de Deus. Ele chama essa transformação de nascer de novo. Ele complementa enfatizando a soberania que o Espírito tem para realizar a sua obra. Ainda falando sobre os filhos de Deus,
o evangelista registra em João 1:13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. As pessoas só são regeneradas por ser essa a vontade de Deus. Entendemos a partir das Escrituras que a conversão é uma evidência externa da regeneração. Aqueles que são transformados por Deus e ganham uma nova disposição têm capacidade de refazer os seus caminhos. Em Jeremias 35:15, nós lemos: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações e não sigais a outros deuses para servi-los. As exortações para converter-se, arrepender-se e crer em Deus sempre enfatizam essa responsabilidade. Não incorremos em erro afirmando que a conversão tem esse caráter de dupla ação, sabendo, entretanto, que a regeneração precede a conversão, pois o estado do homem que ainda não crê em Cristo é de morte espiritual. Só Deus pode vivificar pessoas para que elas se voltem a Ele e desejem amá-lo, servi-lo, adorá-lo. É assim que o apóstolo Paulo descreve essa verdade na vida dos crentes de Tessalônica. Ele glorifica a Deus pela vida de piedade dos irmãos, confirmando a eleição deles, porque essa era a evidência da manifestação do Evangelho e do poder do Espírito, mesmo em meio às muitas tribulações. Essa realidade era tão visível que já havia se espalhado pelas regiões próximas. Então, Paulo conclui com o versículo de 1 Tessalonicenses 1:9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, Deus, tocando o nosso coração, faz com que nós tenhamos uma mudança de vida e nós vamos servir a esse nosso Deus. Nós vemos aí os passos da salvação, a ordem: regeneração, novo nascimento, a fé, a justificação, santificação e glorificação, quando nós veremos a Deus. Tópico 3. Livres da idolatria? A ideia de que agora, convertidos, jamais adoraremos outros deuses é ilusão. Na verdade, é preciso ajustar nossa visão a respeito da nossa própria adoração. Quando Deus nos salva, retira de nós o coração de pedra, a raiz do problema, e coloca em nós um novo coração disposto a servi-lo, obedecê-lo e buscá-lo, como já lemos em Ezequiel. Ao mesmo tempo, ainda estamos presos a esse estado corruptível. Mas, nessa nova vida, o cristão tem condições de lutar contra o pecado e, em Cristo, ser vitorioso sobre os seus inimigos, a carne, o mundo e o diabo. Podemos confirmar isso em João 16:33, que Jesus mesmo disse: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, não é porque nós tivemos o nosso coração regenerado que nós vamos deixar de ter problemas. Nós ainda teremos.
mas como Jesus disse, nós seremos vencedores. O pecado da idolatria vai sempre nos assediar nesta vida. Como em nós ainda reside pecado, nosso coração precisa ser constantemente fortalecido e preenchido pela palavra e pelo Espírito, para que possamos agradecer, agradar, obedecer ao nosso Deus, de maneira que Ele esteja feliz com as nossas atitudes. Nós podemos confirmar essas duas atitudes da leitura da palavra e estarmos buscando o Espírito em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E lá em Efésios nós lemos, Efésios 5, 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O crente nascido sob o pecado, mas regenerado pelo Espírito de Deus, precisa se esforçar para cumprir a vontade de Deus. Mesmo tendo a dificuldade de vencer sua natureza pecaminosa, o crente tem também uma natureza transformada e age de acordo com ela. Somos tentados a servir outros deuses e adorá-lo. No entanto, devemos nos lembrar que Deus quer que nós desenvolvamos o caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, no fruto do Espírito, no notável capítulo de Paulo, quando ele fala do amor, nas características de uma vida produtiva e eficiente citadas por Pedro. Toda vez que nós nos esquecermos que a nossa transformação do nosso caráter é um dos propósitos de Deus para a nossa vida, poderemos ficar frustrados diante da situação que estivermos enfrentando. Talvez até possamos pensar: por que isso está acontecendo comigo? Ou por que tenho que passar por momentos tão difíceis? Se não tomarmos cuidado nesses momentos, corremos o risco de nos voltarmos aos ídolos. E lembre-se, ídolo é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus e que comanda a sua vontade, seus desejos, suas ações. Como, por exemplo, jogos, comida, cigarro, sexo, carreira, poder, dinheiro, trabalho, time de futebol, que muitas vezes nós sabemos que são colocados, todas essas coisas no lugar de Deus. Você tem buscado a Deus ou tem deixado que os seus ídolos estejam ocupando o seu tempo? Fomos libertados da idolatria para servir somente ao Deus verdadeiro. Essa é uma obra da graça e misericórdia divinas. Aqui respondemos em fé e oração. Em ação. Fomos convertidos para adorar somente a Deus. Devemos desejar servi-lo com integridade durante toda a nossa vida, mesmo que passando por momentos difíceis. A vida é necessariamente difícil, pois é isso
que nos possibilita, é isso que nos faz crescer. A idolatria ronda todos nós. Como você a combate? Paulo cita em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, qual tem sido a sua atitude? Você tem olhado para o alvo, que é Jesus, ou tem olhado para trás e tem se apegado aos ídolos? Que Deus esteja falando ao seu coração neste momento, toque em seu coração e que nós possamos nos voltar somente ao nosso único e verdadeiro Deus. Senhor, obrigada por este estudo, que ele esteja sendo trabalhado em nosso coração. Abençoa-nos nesta semana. Em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém.